Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast da NTT Data. Estou aqui hoje com algumas feras para a gente falar justamente sobre dados sintéticos e Digital Twin. E eu já vou começar aqui falando. Meu nome é Marina Bedeschi, eu sou líder de inovação aqui na NTT Data Brasil e eu estou com o Marcelo, com o Rafa e com o Pedro. Vou deixar que cada um se apresente. Muito obrigado, Marina. Bom, sou Marcelo Salvo, líder de inovação da NTT Data Brasil, do Innovation Center, aqui também no Brasil. Olá, eu sou Rafael Perim, eu sou líder de arquitetura aqui da equipe de Innovation Center Brasil. Olá, pessoal, meu nome é Pedro Silva, eu sou líder de ciência de dados aqui no Innovation Center Brasil. Boa, muito bom. E aí eu já vou começar com aquela pergunta já para situar todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo, que é justamente, como vocês explicariam Digital Twin e dados sintéticos para uma pessoa que nunca nem sequer ouviu falar sobre esse tema? Posso tentar? Claro. Bom, quando a gente fala de Digital Twins, na verdade, assim, a gente está falando de um guarda-chuva de tecnologias, né? São várias tecnologias e várias disciplinas que estão dentro desse tema. Uhum. Então, para tentar simplificar, o Digital Twin é quando a gente cria uma réplica digitalizada de algo do mundo real. Então, eu pego uma máquina, pego uma situação, eu transporto isso para o mundo digital, recrio todas as características, os dados, e posso simular essa situação de uma forma diferente do que ela é. Então, eu trago um objeto, um cenário real, e coloco no mundo virtual, digitalizado, para poder trabalhar com esses dados. Eu acho que seria uma forma simplificada de explicar isso daí. Não sei se ficou claro. Não, justo. Legal. E acho que, assim, de um ponto de vista de tecnologia, basicamente ele é um guarda-chuva ali de algumas etapas distintas. Então, você tem ingestão de dados, então seja de algum sistema de IoT, algum tipo de plataforma. Você tem depois o processamento desses dados. Com esses dados processados, você consegue fazer simulações. E aí, através dessas simulações, você consegue tirar ali alguns insights, gerar novas informações baseadas nessas análises. Então, ele na verdade, um grande agregado ali de tecnologias diferentes que vão compor um grande sistema robusto. Legal. E a parte específica dos dados sintéticos, onde que ela se encaixaria nesse caso? Bom, os dados sintéticos, eles fazem parte do que a gente chama de Digital Twin, né? Porque o Digital Twin em si, por ele ter tantas tecnologias e tantas vertentes, a gente consegue segmentar ali. Então, dados sintéticos, ele faz parte e ele é um momento onde a gente coloca essas informações que seriam difíceis de capturar, ou então produtos que não existem. Ele está dentro do conceito de Digital Twin. Uhum. Entendi. E quais as principais diferenças, então, por exemplo, entre usar um dado real e um dado sintético? Olha, dados reais mostram com o mundo como ele é, né? Claro, né? Então, assim, mas para pegar essas informações, eu estou pegando uma forma mais técnica, tá, pessoal? A gente vê que quando a gente vai coletar dados reais, seja para aplicação de IA, seja para qualquer outra de aplicação, até de engenharia mesmo, coletar informação sempre é complicado, independente do tipo de cenário que a gente está. E é caro também você coletar. Então, você tem investimento de câmeras, você tem que tentar simular situações que você teria na própria realidade, né? Então, isso também é mais demorado você coletar essas informações e você ter uma gama de variedades, tal. Ou seja, de possibilidades que a gente vai ter nesse mundo real. O sintético, ele vem para ver como que esse mundo real poderia ser. Ou seja, a gente pode gerar por demanda o que seria, simular como que seria esse mundo real. Então, a gente consegue simular situações que às vezes são difíceis de ocorrer no mundo real. Tá? Então, por exemplo, ocorre muito, questão de dados sintéticos, é muito utilizado para a questão bancária, por exemplo. Então, a gente tem muito mais condições não anormais, vocês concordam? Normais, e ainda bem, né? Em vários tipos de engenharia, até questões bancárias, até a questão de alguns cenários para aplicação médica, por exemplo, a gente tem muitos cenários normais e poucos cenários anormais. Eu acho que isso sintético entra porque a gente consegue simular situações
que a gente ou é muito difícil de coletar na realidade, ou são muito escassas na realidade. Ou seja, fraude bancária. Então, a gente tem muito mais situações normais do que as situações de fraude. Então, a gente consegue simular essas situações anormais de uma maneira mais modular e que a gente tem um certo controle. Né? Legal, Pedro, você ter trazido esse ponto de simulação de situações que são anormais, porque, como a Mari perguntou, né, os dados sintéticos, eles fazem parte do guarda-chuva de Digital Twins, mas o mercado de Digital Twins hoje, ele tem uma estimativa aí para 2030 de cerca de 100 a 150 bilhões de dólares de mercado. Caramba. E os dados sintéticos, ele tem uma fatia dentro disso. Ele é uma pequena parte. Proporcionalmente, né, a estimativa de dados sintéticos para 2030 gira no mercado de aproximadamente 1,5 bilhão a 3 bilhões de dólares. Parece pouco, mas a proporção é interessante porque a taxa de crescimento composta, ali, a projeção de ambos é de 30%. Então eles crescem em paralelo, porque o Digital Twin gera oportunidade para o dado sintético e o dado sintético alimenta algumas demandas que o próprio Digital Twin vai precisar no futuro, seja nas simulações que o Pedro citou, seja em algumas simulações de comportamento, seja uma avaliação para fazer predição no futuro, entender alguns cenários, o dado sintético é muito bom. Então ele tem um potencial de crescimento tão grande quanto o Digital Twin e eles andam em paralelo, tá? Por mais que as fatias sejam diferentes no montante. Eles se conversam de certa forma, né? E até assim, para complementar um pouco também, os dados sintéticos, eles entram ali naquela primeira parte inicial da ingestão de dados e que alguns, eu acho que concordariam que essa é a parte mais difícil, porque obter esses dados de diferentes plataformas é sempre muito complicado. Então, por mais que ele seja uma fatia pequena, ele é uma fatia que viabiliza o projeto como um todo, porque se você não tiver os dados ali inicialmente, não adianta você ter um baita sistema ali para interpretar o que você não tem de informação. Então, eles transformam muitos projetos que seriam inviáveis sem ele em realidade. Entendi. De certa forma, ele atua ali como um complementar, certo? Então, Exato. na ausência de um dado real, eu entro com esse outro lado sintético para realmente complementar e fazer com que o sistema todo se integre, funcione e simule até mesmo coisas que sejam difíceis de serem simuladas. Não, perfeito. E juntando isso com o tema da IA, qual que é a influência que os dados sintéticos têm sobre a IA? Tipo, qual que é a correlação entre eles, entre esses temas? Acho que o Pedro tem uma visão mais específica, mais técnica, mas assim, de um modo geral, para o negócio, a IA ela viabiliza a geração desses dados, porque quando a gente fala de dados sintéticos, eles estão sendo criados a partir de uma base. Então, por mais que ele não seja real, tem um caminho a ser traçado, uma fonte. Eu preciso entender como que esses dados trabalham, quais são os resultados que eles entregam, para eu poder replicar. Então, não são dados inventados, eles são dados sintéticos criados a partir de um modelo já estudado, já conhecido, um comportamento, dados que são reais. Eu extrapolo essa visão, certo? Então acho que seria um pouco ali. A inteligência artificial entra nesse momento para esticar um pouco essa visão, trazer essas informações que não são tão fáceis de capturar. Certo, Pedro? Sim, certo. Também tem a visão de a IA utiliza é importante, o dataset é importante para a própria IA, por exemplo, para treinamento de modelos, por exemplo. A gente já passou por diversas situações, né, pessoal, com outros clientes que a gente precisou utilizar dados sintéticos para dar viabilidade a um projeto, né? Então, que nem a gente comentou, criar cenários raros, perigosos, ou que nunca apareceriam no mundo real, né? Colisões de carro, por exemplo, acho que defeitos de carro a gente já testou em alguns outros projetos, falhas de equipamento, no caso, como a gente já está testando até com mineração também. Então, defeitos raríssimos, e isso eu vejo como o dataset sintético para a questão do próprio, até mais específico, para treinamento de IA, como um acelerador, tá? Então, a gente bate sempre nessa tecla, porque, que nem vocês comentaram, início de projeto, a gente tem poucos dados, a gente ainda não estabeleceu muito bem como a gente vai utilizar, como vai ser ainda o projeto, né? Tem várias abordagens que a gente pode utilizar, diferentes modelos de IA, e o dataset sintético ajuda a gente a acelerar esse processo, para a gente já estabelecer ali, já ter uma previsão
do que a gente vai encontrar lá no final do projeto, né? Quando a gente já tiver dados reais com mais abundância, por exemplo. Então, basicamente, acelera muito o desenvolvimento. É como se fosse treinar a IA no futuro, antes do futuro acontecer, né? Então, um pouco que a gente está fazendo em mineração seria isso. A gente tem muito normalidade, mas a gente tenta olhar sempre para o futuro. É legal por conta disso. Exatamente. É interessante porque a gente geralmente busca com dado sintético essa anormalidade. São cenários raros de acontecer. Só que a gente não tem que olhar dado sintético só para esse sentido. Não, a gente não consegue resolver só esse tipo de problema. É uma coisa que às vezes, no geral, se fala pouco, mas a própria regulamentação, a própria legislação, o LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela visa proteger o indivíduo, proteger a informação pessoal, proteger a segurança. Essa exigência governamental, essa exigência por lei, acelera a busca por dados sintéticos. Porque às vezes eu não vou pegar a informação da Marina, do Rafa, do Pedro, de quem está ouvindo, assistindo a gente, mas eu consigo simular isso de forma anonimizada, de forma genérica. Eu consigo trabalhar esses dados de acordo com a lei. Então, o próprio movimento de proteger o indivíduo ajuda a acelerar a necessidade, gera a necessidade de dados sintéticos em vários segmentos. Isso é interessante, porque a gente pode preencher esse vazio com uma tecnologia que não é tão explorada ainda. Não, faz total sentido. E justamente, vocês contaram alguns casos, por exemplo, de mineração e tudo mais. Quais são as principais áreas, os principais lugares que vocês acreditam que tenham assim, o maior potencial de uso, tanto de Digital Twin quanto de dado sintético? Assim, qual que é o... Um exemplo aí, claro, que me chama bastante atenção é para o setor de saúde. Então, justamente para a gente poder simular ali situações que podem ocorrer numa emergência de um hospital, ou a gente quer simular o que acontece quando uma pessoa tem uma doença X e ali qual que é o efeito ali de tomar uma medicação, de usar alguma coisa. Então, são cenários que são extremamente difíceis de replicar e que eu acho que podem ser muito beneficiados se a gente conseguir treinar esses digital twins com essas informações e chegar ali a alguns insights que podem acabar até salvando vidas. Então, eu acho que é um setor que eu mais destacaria, assim, hoje é o setor de saúde. Sim, concordo. Saúde, mas assim, eu também vejo aplicação, acho que para quase todos os setores, tá? Se a gente for a fundo procurar, tem casos para instituições financeiras, então entender e estudar o comportamento dos consumidores, simular qual seria a aceitação de um produto. A gente tem um produto, uma tecnologia bem legal dentro da NTT que é o Digital Personas, né? Então, onde eu simulo, através de dados sintéticos, o comportamento, a aceitação de produtos, qual seria essa predição de um grupo, fazer um teste com eles. Então, é um caminho também. Mas a gente pode falar da parte de dados sintéticos para mobilidade urbana, entender qual seria o fluxo dentro de uma mineradora, onde caminhões, equipamentos pesados se movimentam. Vejo aplicações dentro de um fluxo de um shopping, por exemplo. Você consegue simular com essas pessoas, com o ambiente físico, essa inteligência espacial de como que as pessoas andariam, se tem algum tipo de emergência, como que é o comportamento das pessoas nesses cenários. Então eu acho que dá para a gente aplicar para a indústria, para automobilística, para planejamento urbano, para aeroespacial. A gente consegue usar essas simulações de dados com dados sintéticos para vários setores, na verdade, tá? Então, assim, alguns se destacam porque estão mais próximos de aplicações que a gente já vem trabalhando, o mercado já tem demandado, mas se a gente for a fundo mesmo, eu acho que serviria para praticamente todos os setores. Sempre vai ter algum lugarzinho, alguma necessidade que a gente pode pôr dado sintético. Exato. E até você citou algumas indústrias aí que, por exemplo, mineradoras geralmente são espaços gigantescos, mobilidade urbana, as cidades são enormes, então não é um lugar que você consegue, eu vou rodar um teste aqui e ver como é que se comporta com esse lugar cheio de gente. É inviável fisicamente de fazer. E através do Digital Twin você consegue ali ter uma prototipação ali de alguma mudança que você queira fazer, uma nova reorganização ali, sem que você tenha que fazer um esforço ali descomunal para mobilizar ali gente, maquinário e tudo mais. Então,
Uhum. E isso gera até prejuízo, né? Numa grande Sim. cidade, por exemplo, parar uma avenida, parar uma via de grande fluxo para descobrir como que aconteceria. Então, esse planejamento pode ser feito com dados sintéticos. A gente fala muito de simulações também, quando está falando de dados sintéticos, porque a gente extrapola essa visão, esse conceito todo para dentro dessas simulações e extrai um valor daquele resultado das simulações. Então, misturando dados reais com dados sintéticos, a gente valida nesses modelos e entende qual seria o melhor resultado. Entendi. Então, já até puxando um pouco o gancho do que você comentou, Rafa, do tipo, não tenho como fechar, por exemplo, uma cidade e tudo mais para fazer esses testes. Quando que é, assim, válido a gente usar dados sintéticos ou quando é válido usar, tipo, dados reais? Assim, quando que eu sei qual é o momento que eu tenho que aportar um ou outro, sabe? Meio que nesse sentido? Legal. Eu acho assim, o dado real, ele sempre é o ideal que a gente quer alcançar ali no dia a dia. Então, assim, quanto mais dados reais você tiver para alimentar ali a sua aplicação, melhor. Então, assim, no quesito dados reais, todos que você conseguir. E aí, para fazer esse complemento do que você às vezes ali não consegue obter de alguma forma fácil ou até viável, você complementa ali com os dados sintéticos. Uhum. Os dados sintéticos, a gente já falou algumas vezes, né? São essas situações atípicas, são as situações mais raras de acontecer. Mas, de fato, o real, ele tem sempre um fator do inesperado. No sintético, a gente consegue direcionar o que vai acontecer. Então, não é simplesmente aleatório. Eu consigo dar um direcionamento para ele ser criado. Me veio na cabeça agora um caso recente, falando de mobilidade urbana, que faz sentido conectar nesse sintético e real. Tem a Waymo, que é uma operadora de carros autônomos que opera nos Estados Unidos, e então eles circulam pela cidade ali sem motoristas, né? Então são câmeras que estão lendo o ambiente em tempo real, e ele vai navegando conforme o trânsito, conforme o tráfego, mas ele tem padrões. E a gente poderia incluir nesse dataset situações que são atípicas. E aí o que me veio na cabeça é que tinha um bloqueio policial, um suspeito deitado no chão, todo aquele cruzamento parado, e aí passou o carro com passageiros dentro, assim, no meio daquela situação totalmente fora do normal. Entendi. Não prevista. E aí o próprio suspeito no chão com a mão na cabeça assim olhou e falou, ué, o que tá acontecendo, sabe? Então a gente tem que juntar dados reais e simulados, esses dados sintéticos, para cobrir essas situações. Elas são realmente atípicas. Mas a gente tem que juntar os dois para o próprio modelo aprender em tempo real. Eu acho que esse é um passo muito importante quando a gente fala de dado sintético. Somar o real com o sintético e juntar os dois para ter uma solução mais robusta. Né? Então ela tem que crescer conforme ela vai sendo utilizada. Isso a gente consegue juntar os dois. Não, faz sentido. E agora juntando já um pouco mais para a parte da tecnologia, do como fazer, assim, Pedro, não sei se você conseguiria, por exemplo, comentar com a gente quais seriam, por exemplo, as tecnologias que estão impulsionando essa nova geração de digital twins, essa nova geração de dados sintéticos, assim, tudo como que a gente conecta uma coisa na outra. Sim, sim. Assim, em geral, tá? Na questão de... Você falou de dataset sintético, não digital twin em específico, né, Mari? Acredito que os dois, assim, se puder dar um overview um pouquinho. Sim. Olha, muito utilizado hoje as engines 3D, então motores gráficos, que é utilizado para criação de jogos, tá? Então a gente pode citar, todos em geral, pode ser utilizado para esse propósito. A gente já até utilizou, mas é muito utilizado hoje com foco para dataset sintético, é o NVIDIA Omniverse, tá? É uma engine mais específica para dataset sintético porque ele incorpora várias formas de você manipular esses dados. Então, ele é feito específico para um cientista de dados utilizar dados sintéticos e prepará-los para o treinamento de um modelo de IA, por exemplo. Então, o Omniverse é bem específico para a questão de dataset sintético. Mas as engines, em geral, podem ser utilizadas para esse propósito, tá? Só para citar rapidamente, só para um pouquinho da minha veia ali de engenharia, em tudo a gente utiliza simuladores, tá? Seja a parte de ferrovia, seja a parte de carros, aviação, por exemplo,
Embraer, por exemplo, utiliza tudo simuladores. É uma parte importantíssima nesses processos, tá? Que são simuladores físicos, são equações matemáticas que simulam esse comportamento desses ativos, né? Então, seja mecânica, clima, iluminação. Então, existe também essa camada de a gente utilizar muitos simuladores para isso, né? E hoje, mas atualmente, está vindo muito a LLM, muito forte para essa questão de dataset sintético. Então, a gente pode utilizar modelos de LLM, como o VEL3 do Google, um exemplo, Gemini, Flow, que a gente consegue gerar tanto imagens e vídeos. Então, ele supre um pouco essa necessidade de a gente ter, no ponto de vista de imagens sintéticas e vídeos sintéticos, supre muito, porque a gente consegue criar várias situações, ou até, a partir de uma imagem real, a gente criar a partir dela situações parecidas, né? Então, a gente consegue criar, tendo uma imagem só, a gente consegue criar um dataset de 1000 imagens baseado naquelas. Então, o LLM é bem atual e está até desenvolvendo bastante nessa questão também para geração de dados sintéticos. É curioso, adicionar aqui, curioso entender que a gente acompanha muito quais são as tecnologias que evoluem, falando de LLMs, falando de modelos de geração de imagens, de vídeo, porque dependendo da necessidade do projeto, do cliente, da situação, a gente vai direcionando para uma ferramenta específica. Então, hoje mesmo a gente estava discutindo como acelerar um projeto que a gente participa e chegamos na conclusão de que era criar vídeos com IA generativa, porque fazia sentido para aquele cenário, mas no começo do projeto não era esse caminho. Então a gente tem que estar sempre acompanhando quais são essas ferramentas, porque ela vai ajudar nesse processo. Não é um framework específico, ele está sempre sendo moldado de acordo com a necessidade. E aí, assim, a gente vai agregando conhecimento e tecnologia para poder fazer essa solução. Não, entendi. E justamente, então, com o uso das LLMs e tudo mais, a gente tem, então, um controle maior sobre os vieses que podem vir dessas ferramentas, ou acredito que por ser situações específicas não tem tanto esse problema? Os vieses, eles são sempre importantes a gente monitorar e entender o que pode estar gerando dentro de uma resposta num LLM, né? Dentro dessa geração de conteúdo. Só que como a gente fala de dados sintéticos, são situações um pouco mais controladas, onde a gente busca um resultado específico, não vi até agora tantos resultados com vieses que interferissem em algum objetivo nosso, tá? Entendi. Pode ser que mais para frente, com um volume de dados maior, com dados sintéticos, quando a gente vai comparar com um dado real, a gente perceba essa curva. Então, por enquanto, eu não tive tanto contato com essas interferências. Não sei se vocês já tiveram, Rafa, Pedro. Eu não me lembro de alguma situação em que a gente teve problema com vieses, mas eu acho também que um pouco, além da natureza dos cenários que a gente está gerando serem bem específicos, quando você gera algo por uma LLM, ela é super parametrizável, né? Então você consegue, assim, tem toda, né, o que o pessoal chama bastante de engenharia de prompt ali para fazer ali o cenário da maneira como você realmente espera. Então, eu acho assim, dado que você tenha um cuidado na hora de gerar esses prompts, leve em considerações ali o que pode sair de resultado, eu acho que dá para lidar muito bem aí com essa questão de possíveis vieses. Entendi. Sim. E como o Rafael falou, é um processo, assim. É claro que a gente cria o dataset sintético, mas a gente valida, a gente audita, a gente conversa com os especialistas se aquela imagem que a gente está gerando, ela condiz com a realidade, se faz sentido. Então, tem esse controle um pouco para a gente aproximar ali do real e também evitar esse tipo de viés. Acho que quando a gente está falando de dados sintéticos, por exemplo, de indústria, de produtos, então estou gerando uma imagem de um produto que vai ser lançado para ser reconhecido por um modelo de VLM. É diferente. Então, assim, é um Object Detection, ele tem ali aquele formato específico. Quando a gente começa a trabalhar com a parte de comportamento humano, aí sim a gente tem que ter essa preocupação maior, que é o caso onde a gente busca essa diferença entre o comportamento, né? Então, assim, não é que ele vai gerar ruídos ou discrepâncias muito grandes. Quando a gente vai para a parte de humanos, talvez
tem ali essa simulação um pouco mais cautelosa e com uma curadoria muito mais próxima do que deveria ser no mundo real. Uhum. Não, faz sentido. Sim, principalmente com dados sensíveis, né, que nem vocês comentaram anteriormente. Então, o dataset sintético de dados sensíveis tem que tomar bastante cuidado para a gente não criar vieses assim que não condiz com a realidade, talvez pode ser interpretado de uma maneira ruim, né? Tanto para o modelo, né? E tanto para o modelo final também que utilizou esses dataset sintético como entrada, né? Então tem que ter esse cuidado. Tentando dar um exemplo aqui, talvez não seja um viés especificamente, mas quando a gente gera um dado sintético de um produto, então vai ter um lançamento de um novo shampoo, uma nova bebida, dentro de um modelo 3D, tende a ter uma perfeição tão absurda que o mundo real não chega naquele perfeccionismo. Então, quando a gente vai reconhecer esse objeto, a gente não pode pôr o modelo perfeito para reconhecer o real, que aí tem um rótulo um pouquinho torto, tem uma distorção, uma foto, uma imagem diferente do que sai do 3D. Então, dentro da simulação dos dados sintéticos, a gente tem que colocar essas distorções, essas influências do mundo real, para eles ficarem próximos. Então, se a gente faz um muito perfeito, seria um viés de perfeição, digamos assim. Tá? Que ficaria difícil de encontrar no mundo físico, né? Acredito também que há muita influência justamente do ambiente, né? Então, que nem você comentou, por exemplo, se eu coloco, sei lá, um refrigerante dentro de uma geladeira, na hora que eu tenho que fazer aquela detecção, às vezes, se a pessoa abriu a porta, já tá tudo embaçado, não consigo identificar o produto. Então, a gente tem que sempre alimentar com esses tipos diferentes de imagem para saber com que ele identifique de maneiras diferentes também, né? Legal. Sim, perfeito. Não, Sim. bacana. E tem alguma área que vocês consigam destacar e falar, por exemplo, essa área é a que está liderando justamente a adoção de Digital Twins, por exemplo, ou de dados sintéticos? Bom, Digital Twins, no geral, eu acho que a parte indústria, mineração, aeronáutica, tem muito Digital Twin, porque como o Pedro citou, né, depende muito de simulação. São cálculos que são complexos, são situações que põem pessoas em risco. Você vai trabalhar com parar uma fábrica, parar uma linha de produção. Então você traz esse Digital Twin com o dado sintético para poder melhorar essa eficiência. Você tem resultados antes mesmo de lá aplicar uma alteração. Então, ele não é um modelo final, não é uma resposta final, mas ele é um caminho a ser estudado e tem que tirar um valor. Então essas indústrias têm se beneficiado disso, tá? Da soma Digital Twin mais dados sintéticos. Quando a gente fala só de Digital Twin, aí tem a parte de controle remoto de equipamentos, a parte de automação, a parte de veículos de operações mais automatizadas como um todo, o que traz um benefício muito grande. Nomearia essas três hoje. E uma que tem muito destaque recente é a parte do setor financeiro. É um pouco difícil conectar Digital Twins com a área financeira, mas os dados sintéticos nessas simulações ajuda muito a entender como que é o comportamento desses consumidores, de fato. Então, tanto a parte como financeiro, o bancário, seguros, financiamentos, depende desse comportamento, depende muito da aceitação do público. Então, tem explorado bastante, porque são dados abundantes e às vezes a gente não tem muito o que fazer. Existem centenas de milhares de dados por aí que estão parados em bancos e a gente tem que encontrar um valor para ele. A gente tem que trabalhar esse dado, colocar ele num pipeline, extrair o que é importante para criar um digital twin dessas situações com os comportamentos. Então, o setor financeiro acho que tem bastante destaque para mim. Entendi. Assim, acho que, na minha visão, os setores que mais vão investir, pelo menos ali num primeiro momento, são aqueles que têm mais inviabilidade de tirar algumas coisas do papel. Então, o Marcelo citou mineradoras, aeronáutica. Então, são coisas que, assim, às vezes o cara não consegue realmente testar um cenário porque é impossível. É completamente inviável. Então, acho que esses são os que são cenários em que é mais fácil justificar o investimento numa plataforma ali de Digital Twin, que não é um projeto simples, né? É um projeto complexo, justamente porque eles não têm outra maneira de fazer. Agora, tem acontecido um crescimento aí grande que os outros setores, eles conseguem
estão conseguindo perceber que mesmo eles tendo viabilidade de fazer esses testes, alguma coisa do tipo, eles ainda conseguem ganhar muito em eficiência operacional, empregando esses digital twins ali dentro dos seus casos de uso. Então, acho que esses setores secundários aí que estão tentando ali um ganho de eficiência, gerar um insight diferente ali, são os que agora estão começando a explorar mais essa tecnologia. Uhum. E o que vocês veem, já justamente ligando com esses cenários complexos que você comentou, quais, assim, seriam o que as empresas precisariam considerar antes de entrar, tipo, com investimento em um dado sintético, em um digital twin, por exemplo? Tipo, o que faria ela optar por esse caminho? Eu posso dar uma visão um pouco mais técnica Por de favor. projeto? Acho que o primeiro ponto, acho que todos os projetos isso é relevante, né? A clareza do problema, né? Claro. Se é interessante usar o dataset sintético ou não, né? Se faz sentido, né, para aquela aplicação, para aquele momento da solução que você está investindo, né? Outro ponto, o que nem a gente comentou bastante anteriormente, né? A disponibilidade ou falta de dados reais. Esse eu acho que é o fator também principal também. Avaliar se eles têm formas de você obter esses dados reais de formas mais técnicas, utilizando capacidade técnica ou não. Né? E se vale o investimento para utilização de soluções como dataset sintético. E eu acho que o ponto final também, que as empresas também devem considerar também nesse tipo de situação, é a parte de governança no sentido que você tem que validar se aquele dataset sintético é real o suficiente. Ou seja, validar um modelo, validar se a gente conseguiu resultados interessantes, resultados que a gente teria se a gente estivesse utilizando dados reais. É claro, como o Marcelo comentou, o ideal é a gente ter uma junção dos dois, um blend, né? Uma combinação de dados reais e sintéticos. Ou seja, o dado sintético é só interessante até o momento que a gente tem aquela situação, aquele momento, com dado real. Se a gente tem aquela situação como real, a gente utiliza o real. Né? Eu acho que isso é 3 fatorzinhos ali, eu acho que do ponto de vista mais técnico, que as empresas deveriam considerar. Vou acrescentar mais um ponto aqui. Eu acho que quando as empresas elas buscam dados onde ela tenha controle dessa fonte, onde ela tenha vou chamar de soberania, né? Que muito se fala de soberania sobre a inteligência artificial, mas ela quer dominar aquele conteúdo, aquele contexto, ela tem que ir para um dado sintético, porque muitas vezes ela não tem o insumo necessário do campo que ela atua, então ela tem que buscar num concorrente, no mercado em outro país, e às vezes não reflete a realidade que ela tem, ou que ela busca. Então o dado sintético também pode caber nesses momentos. A gente tem trabalhado com clientes que dentro do seu próprio cenário de mercado, ele não consegue coletar dados suficientes, ou então ele não tem essas situações para poder alimentar um dataset. Então, o dado sintético faz todo sentido estar ali dentro. Então, é um cenário que também é interessante você olhar. Como que você controla e domina os dados que vão entrar no seu banco. Então, é um outro caminho. Sim. Faz sentido. E acho que, já para finalizar o nosso podcast aqui hoje, será que nós estaríamos próximos de criar datasets sintéticos para cidades inteiras ou sistemas que sejam até críticos? Vocês acham que a tecnologia já avançou a ponto de estarmos próximos dessas soluções ou ainda temos algumas responder. ressalvas? Com certeza, eu acho assim, são projetos, quando você está falando de simular o comportamento, por exemplo, de uma cidade inteira, é um projeto extremamente complexo, grande, assim, não é algo fácil de tirar do papel, né? A gente fala assim como se fosse, vamos gerar um dataset aqui, mas assim, tem toda uma complexidade. Mas, no meu ponto de vista, assim, hoje é completamente viável fazer simulações desse tipo. Eu acredito que sim. Pensando numa cidade inteira, são milhões de fatores ali que influenciariam um dataset sintético. Eu recortaria isso em pequenos pontos e focos de interesse. Então, quero entender o tráfego, quero entender o comportamento das pessoas, quero entender o transporte, quero entender qual que é o melhor caminho para fazer uma distribuição pluvial da cidade, como que é o tratamento de esgoto. Então, assim, você vai agregando camadas dentro dessa simulação.
E aí você vai usar dado sintético, dado real, como a gente falou, e vai construindo. É um projeto muito grande para simular uma cidade como um todo, tá? Eu acho que tecnicamente seria um desafio muito grande para orquestrar a influência entre essas camadas. Quando a gente começa a mudar esses sistemas complexos, surgem resultados que a gente nunca imaginou ou não esperava. E aí a simulação vai trazer esse resultado. Então, tecnicamente é um desafio grande para orquestrar toda essa informação. E processar também, né, Pedro? Sim. Sim, muito. Mas que nem você comentou, dividir para conquistar, né? Você tem que segmentar, pensando uma cidade, tanto que você tem que avaliar a questão de segurança, vai sempre validar os dados. Então, sempre eu estou falando isso, pessoal, batendo nessa tecla, mas é importante tanto para a questão da segurança também, se aquele dado sintético, a gente está avaliando a questão de privacidade, está avaliando a questão de um dado que ele se assemelha ao real, né? Então, aqui a gente pode falar de diversos contextos de uma cidade, né? Como transporte, carros autônomos, a questão até de gerenciamento de iluminação de uma cidade. Então, eu acho que tudo gira em volta de é seguro até o momento que você está validando aqueles dados, né? Se você deixa de validar eles, se você tem uma audição, deixa de ter uma audição, eles já deixam de ser inseguros, né? Eu acho que uma mensagem final sobre dados sintéticos é que é uma ferramenta, ela não é nova, ela não é recente, mas agora a gente tem poder e capacidade tecnológica para usar isso de uma forma com muita eficiência e ela vai ajudar a gente a tomar decisões. Então, decisões em cenários que a gente não tem controle, em cenários que não existem, em cenários que podem ser possíveis ou não, e a gente tem que usar isso como uma ferramenta para tomada de decisão. Ela tem que fazer parte do processo. Ela é uma tecnologia que está crescendo muito e ela tem uma fatia muito importante do mercado. Então, as soluções vão depender e a gente consegue agregar muito valor colocando dado sintético dentro de soluções que já estão rodando. Não, perfeito. Acredito que é justamente com isso que a gente fecha o nosso podcast hoje. E queria agradecer a presença, Rafa, Marcelo e Pedro. Muitíssimo obrigada. Foi uma conversa riquíssima, como sempre. E fiquem ligados para os próximos episódios e os próximos temas. E agradeço que vocês tenham nos escutado até aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.